Bem-vindos a mais um Papo com Dedê. E no vídeo de hoje eu vou falar de um dos ídolos nacionais do vôlei, né, rapaz, que vai vir aí, que anunciou que virá como candidato a político no ano que vem. É ele mesmo, é o Bernardinho que você já tá vendo ali na TV, e ele vai vir aí para um dos cargos mais difíceis da política nacional, e a gente comenta disso a partir de agora aqui no Papo com Dedê. Antes até de falar, né, exatamente da notícia de que o Bernardinho está vindo candidato a político, eu quero falar um pouquinho aí da carreira e de por que eu trouxe aqui esse anúncio do Bernardinho como candidato a político. Na realidade é um pré-candidato ainda, né, ele confidenciou amigos, mas enfim, isso é pra daqui a pouco. Porque ele ficou 15 anos, né, à frente, 16 anos na realidade, à frente da Seleção Brasileira de Vôlei. Tem uma história fantástica, né, cara, como técnico da seleção, com diversos títulos. Ele era muito enérgico, né, ali à beira de quadra, sempre exigindo o máximo dos seus atletas, sempre, né, em cima dos jogadores para que eles pudessem render ao máximo. Não poupou nem o próprio filho. Muitas vezes o Bruninho, ele era cobrado em quadra e ele sabia que aquilo era na parte profissional, que ele ainda tinha o pai dele. Então, mesmo assim, eu acho que até a cobrança em cima dele era um pouco maior. Teve também aquele caso com o Ricardinho, de indisciplina, que o Bernardinho não deixou passar, não passou pano, porque ele era um dos principais jogadores da seleção brasileira. Enfim, é um líder nato, né? Eu sou muito fã do Bernardinho, eu cresci, né, vendo o Bernardinho dirigindo a seleção brasileira de vôlei, e ele também nos clubes, né, campeão também. O cara realmente é um monstro quando o assunto é área técnica, quando é comandar um time de vôlei, ele consegue extrair aí o melhor dos atletas. Então, quando eu recebi, né, essa notícia, quando eu fui pesquisar, aí é porque eu gosto de política, né, gosto de estar sempre inteirado no que está acontecendo. Quando eu fui pesquisar quem eram os pré-candidatos a governador do estado do Rio de Janeiro e vi que o nome do Bernardinho tava lá, eu falei, caraca, meu irmão, isso não pode ser verdade, isso é uma trollada, né? Isso é mentira, né? Porque assim, é um cara que tem uma imagem tão bonita, o cara que tem uma imagem tão idônea, né? De um treinador, de um cara que exige, de um cara que é correto, de um cara que pode, né, falar alguma coisa pros seus jogadores e pode cobrar eles nos momentos certos. Ele tá envolvido nessa de política, mas muita gente gosta, né? Muita gente se afilia, muita gente tem seus ideais. Isso não é condenável, né? O condenável é você partir para um outro lado de tentar se dar bem em algumas situações que não era para você se dar bem. Então isso sim, mas você ser atrelado com política eu não vejo nada. Mas você toma aquele baque, sabe? Você olha assim, caraca, meu irmão, esse cara... Por que ele tá se envolvendo nisso, né? Por que ele tá entrando nesse mundo? E aí eu fui correr atrás dessa informação e eu vi que é uma notícia do Lauro Jardim, do jornal O Globo, né? Saiu já há algum tempo, mas como eu tava meio que afastado, né, desse tipo de pesquisa, desse tipo de assunto, eu não fiquei sabendo, né? Eu não assino feed, não tenho esse tipo de informação chegando no meu celular. Então eu coloquei lá no Google, né, pré-candidatos a governador do estado do Rio de Janeiro, porque no ano que vem a gente vai ter eleições para governador, e aí eu me deparo com o nome do Bernardinho como um dos pré-candidatos pelo Partido Novo, né? Segundo o Lauro Jardim, ele teria confidenciado a amigos, né, que se lançará aí a candidato, né, se lançará candidato a governador do estado do Rio de Janeiro pelo Partido Novo e por um cenário desenhado nas últimas eleições de prefeito, né? Porque o cenário político, os políticos estão tão queimados, com a imagem tão arranhada, que os partidos estão começando a ter que se virar, começando a ter que achar outros nomes para poder conseguir cargos, né? Para que você consiga representação dentro de câmaras, dentro de prefeituras, dentro de um Senado, dentro, enfim, de um Congresso Nacional. E as eleições para o ano que vem de governador, de deputado estadual, de deputado federal, vai ser muito focada nisso, né? De tirar a imagem dos políticos atrelados aos partidos e colocar gente nova, cara nova, sem nenhum envolvimento. E é por isso que o Bernardinho, ele tá sendo essa vitrine do Partido Novo, né? Ele já é afiliado a um partido, como eu disse na abertura desse vídeo. Se eu não estou enganado, né, se eu não estou sendo, né, não é nem pacheco, né, mas se eu não estou puxando sardinha pro estado do Rio de Janeiro, é o cargo mais difícil de governador do Brasil. Eu sei que tem problema acontecendo lá no Rio Grande do Sul também, que tem uma crise bem chata lá
de se administrar. Em Minas Gerais também a situação não tá muito boa, mas eu acho que como o Rio de Janeiro é uma vitrine do país e como é uma cidade, é um estado muito importante, realmente ele chama um pouco mais a atenção, né? Como tá na mídia também toda hora, os principais veículos são baseados no Rio de Janeiro, então tem uma sede importante no Rio de Janeiro, a gente é impactado mais fortemente com isso. Mas, cara, eu vejo de perto, eu moro aqui em Petrópolis e conheço alguns servidores estaduais, professores principalmente, que não conseguiram aí equilibrar as suas contas, tem que arrumar um outro emprego, tem que conseguir uma outra forma de renda sem ser o salário da função principal deles, porque o Estado decretou falência, a gente já falou disso aqui em outros vídeos, agora tá começando a engatinhar para sair do preto, né? Passou até do vermelho, já tava no estado de preto e tá começando a engatinhar, e a previsão, né, dos especialistas em economia e que estudaram a máquina pública é de que o governo do Rio de Janeiro vai estar zerado, né? Vai estar ali, a balança positiva e a balança negativa vão estar zeradas em 2029 só, cara. Então, assim, realmente passa até do período de mandato que o próximo governador vai pegar. Então, não é o cargo mais aconselhável para você querer. É evidente que ser governador de um estado, você tem muitas vantagens, você tem aberturas muito grandes, você pode conseguir muitas coisas, mas aqui no Rio de Janeiro a gente sabe que os últimos governadores foram muito ruins. Os últimos 8 do Cabral, mais os 4 do Pezão, aí então 12 anos de um descaso, de um total abandono do estado e de uma falência do estado muito grande, né? Então, assim, se eu pudesse falar alguma coisa pro Bernardinho, era pra ele não pegar essa bucha, pra ele não se meter nesse assunto, como fã, né, como um cara que admira o trabalho dele como esportista, como treinador, como um cara vitorioso dentro das quadras. Se pudesse um dia encontrar com ele e falar: Bernardinho, cara, desiste desse negócio de ser governador, cara. Mas enfim, às vezes a pessoa tem uma ambição, às vezes a pessoa tem um ideal que acha que vai conseguir realmente mudar alguma coisa, e eu acho que é assim que a gente move o mundo. Mas se dependesse de mim, eu não colocaria o meu pescoço. Se fosse no meu caso, por exemplo, não colocaria o meu pescoço em risco, cara. Eu não gostaria nem de ter envolvimento político nenhum, de ter disputa política nenhuma, até porque a gente sabe que eleições geralmente são períodos baixos, né, que as pessoas brincam com sentimentos e com parentes e com situações muito pessoais, e pessoas que não estão envolvidas naquele pleito acabam sendo atingidas também. Então, assim, realmente não é uma coisa que eu me vejo fazendo, e como disse e digo aqui de novo, se encontrar o Bernardinho algum dia antes da eleição do ano que vem, vou falar pra ele: cara, sai disso aí, continua nas quadras, tenta fazer alguma outra coisa, porque realmente é bem difícil. Um exemplo, né, que a gente pode até imaginar aqui que seja positivo e que provavelmente vai ser um dos adversários do Bernardinho na eleição de 2018 aqui no Rio de Janeiro, que não manchou a imagem, pelo contrário, né, ele fortificou uma imagem, que foi o Romário, né, o Romário, senador da República, eleito aqui pelo Rio de Janeiro, fazendo uma revolução dentro da bancada esportista lá no Senado, em Brasília. Lançou um livro recentemente que a CBF aí tentou boicotar, porque tem muito detalhe, tem muito bastidor, tem muita coisa que ele descobriu, mas é um exemplo aí de que pode dar certo, né? Se o cara trabalhar direito, se o cara seguir os ideais dele, não se vender, ele pode fazer um trabalho muito bom. E o que você acha aí? Você gosta do Bernardinho? Já tinha ouvido falar dessa notícia? Tá acompanhando aí o cenário político para 2018? Gente, se prepare, ano que vem o bicho vai pegar. Enfim, deixe seus comentários aqui embaixo para que a gente possa... Pra que eu possa, na realidade, saber o que você tá pensando aí sobre esse tema do Bernardinho, talvez governador do Rio de Janeiro. Será que ele vai dar aquela... rasgar o terno quando alguma coisa não funcionar no estado do Rio de Janeiro? Curta esse vídeo se você gostou aí do conteúdo, não se esquece de se inscrever no canal e, claro, me seguir nas redes sociais pra gente aí estender esse papo pra além aqui do YouTube, beleza? Bom, o vídeo de hoje foi esse e o papo tá dado.